familiar de pessoa privada de liberdade chega e fala: meu familiar foi torturado, né? As autoridades vêm e falam: isso não é verdade, isso é mentira. Muitas vezes ele não entende que não é aquela tortura só de bater. A falta d'água dentro do sistema prisional é a prática de tortura. A não ida no médico é a prática de tortura. Então as pessoas, as autoridades ficam muito com aquela coisa de que a tortura, ele não está com o olho roxo, ele não está com uma marca, ele não está com uma mancha, então ele não sofreu tortura. Meu filho sofreu lá dentro. Meu filho tem sequela de AVC. Você entrou perfeito, saiu assim. Entrar na cela, priorizar o que o preso tem para falar, ouvir o que o preso tem para falar, colocar o preso enquanto um protagonista da sua própria história de tortura e como uma pessoa que também tem direito político a buscar a sua reparação. Então eu acho que o mecanismo ele tem como um dos principais papéis ao longo do tempo conseguir colocar para fora o que está acontecendo dentro de espaços que no Rio são especialmente fechados. Porque a privação de um direito à liberdade não significa a privação dos outros direitos. O Educandário Santo Expedito, famoso ESE, era uma unidade prisional desativada, ou seja, estava desativada porque ela não servia para estar recebendo, né, homens em cumprimento de pena. Só que aí teve um incêndio na escola João Luiz Alves, conhecida como a Mansão, que é uma unidade do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ação Socioeducativa do Rio. E numa situação de emergência, para tirar os meninos de lá, colocaram então nesse presídio desativado e os adolescentes foram para lá de forma provisória. Só que esse provisório durou muito mais de 10 anos. Quando o mecanismo ele é instaurado em 2011, ele também começa a fazer, né, as suas fiscalizações e, diante de todas as irregularidades encontradas, também faz uma recomendação para fechamento daquela unidade. Esse fechamento só foi possível pela articulação da rede, das políticas, do sistema de garantia de direitos para o fechamento dessa unidade. Uma vez teve uma morte de 3 meninos dentro de um alojamento. Eu cheguei horas depois e eu fotografei as paredes e o teto. É uma foto que é absolutamente impossível de descrever, porque tinha comida grudada no teto e nas paredes de muito tempo. Quando você entrava no alojamento, você tinha a sensação de que todas as pessoas que estavam lá dentro tinham enlouquecido. A Defensoria Pública, a partir dessas visitas e dessas constatações lá em loco de inúmeras violações, a gente processou o governo, né, do estado do Rio de Janeiro. A sentença dizia que se eles não cumprirem esses deveres aí de adequação, a unidade ia ser interditada. Ficou muito configurado ali a omissão, né, já era de muito tempo, e a gente conseguiu então interditar o Educandário Santo Expedito. Apesar de nós estarmos lá toda semana, né, ouvindo as denúncias, as violações, se você pensar, eram alegações da parte autora, né? Podia ser considerado algo parcial, porque eu estava produzindo prova para o meu interesse, né? E o mecanismo vinha corroborando tudo o que a gente vinha documentando nessas visitas que ele fazia. Então, esse mandato legal, né, que o mecanismo tem de inspecionar locais de privação de liberdade, fazer recomendações, fortaleceu muito essa luta, extremamente importante, porque eles também conseguem, né, por esse mandato legal, vocalizar um pouco a voz dessas pessoas que acabam sendo, como eu disse, muito marginalizadas, não só por conta da questão da raça e da cor, por conta da questão socioeconômica, mas também porque estão presos em locais em que não é de fácil acesso às outras pessoas e que, portanto, se não tiver alguém ali vocalizando, indo, falando o que está acontecendo, né, a sociedade muitas vezes sequer é informada do que acontece ali, e essas práticas cruéis, degradantes continuam. O
mecanismo recebeu uma denúncia em maio de 2021 e, por conta disso, fizemos uma fiscalização. Na fiscalização, nós constatamos o que a gente constata historicamente, né, que é a possibilidade de tortura praticada por homens, dado o contexto de que eles são maioria na unidade socioeducativa feminina. Então, no dia dessa visita específica, 9 de junho, a gente identificou que tinham situações de estupro. Diante disso, a gente construiu um relatório e começou a incidir a partir desse relatório, tanto no sistema de justiça quanto no poder legislativo. No poder legislativo, a gente conseguiu mobilizar o retorno do projeto de lei da deputada Tia Ju, que seguiu para tramitação e foi aprovado, porém vetado pelo governador, e a casa derrubou o veto e transformou em lei um projeto de lei que vedasse, né, a entrada de profissionais do sexo masculino em unidades femininas. E do ponto de vista do judiciário, houve algumas decisões judiciais, um mês depois, mais ou menos, do nosso relatório, que tentava, de alguma forma, garantir, né, a menor quantidade de agentes masculinos na unidade e, ao longo do tempo, também garantir que as adolescentes retornassem para os seus lares e fossem cuidadas pelas suas famílias. O número de agentes femininas é pequeno e a grande preocupação ali do executivo, como se daria essa mobilização das agentes para cumprir este quadro. A nossa preocupação também está no servidor público, mas principalmente em garantir proteção e direitos efetivos às meninas ali acauteladas pelo Estado. A gente consegue ver, então, né, como se perpetuam de lá para cá uma série de violências, como a atuação do próprio mecanismo e do comitê também conseguiram produzir algumas questões importantes nesse campo, como, por exemplo, ampliar o debate sobre a prevenção e combate à tortura em relação a gestantes e puérperas. Somente agentes mulheres possam fazer a custódia de meninas que estão privadas de liberdade no socioeducativo. Então, realmente, o mecanismo ele é um órgão fundamental na construção não só desses dados sobre as meninas, mas na construção de incidência política e de cobrança do poder público para que os direitos dessas meninas e mulheres não sejam mais violados. Com certeza foi um movimento, né, muito importante, principalmente desse ponto de vista da violência sexual. Coincidiu, inclusive, no mesmo ano de ter uma violência sexual no sistema prisional, né, e chegou para a gente como denúncia. Então, a gente entende que, de alguma forma, ao longo desses 12 anos, né, de atuação, a gente já conseguiu se consolidar a ponto de ser referência para receber essas denúncias. Aqui no Rio de Janeiro existe uma unidade prisional chamada Cadeia Pública Jorge Santana, né? E a Secretaria Penitenciária, que é o órgão responsável pela gestão penitenciária no Rio de Janeiro, concentrava nessa unidade prisional 2 celas onde ela colocava os presos baleados, né? com feridas por disparo de arma de fogo. E era um show de horrores aquilo. Você chegava lá e se encontrava umas cenas bárbaras, né? Pessoas sem nenhum tipo de cuidado, fraturas expostas, feridas se apodrecendo, pessoas com escaras. As pessoas não tinham ali um mínimo de cuidado médico especializado. Em 2018, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tinha vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro também, e já tinha visitado essa unidade prisional. E no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão classificou essa unidade prisional como uma das piores da América Latina. A condição era absolutamente degradante que eles estavam, era como se fosse uma enfermaria de guerra largada, né, à própria sorte. Então, esse foi o primeiro cenário que a gente encontrou no Jorge Santana. A gente conversou com a Defensoria, que tinha outras medidas cautelares, né, medidas cautelares se dão somente em casos em que tem urgência e iminência de dano irreparável à vida e à integridade física. Logo que a gente entra com essa medida, a CEAP transfere todos eles para uma segunda unidade, que é o Alfredo Trajano. A gente percebeu, não tinha nenhuma alteração, não tinha mobilidade maior, as condições do Alfredo Trajano não eram melhores, a unidade estava mais superlotada que o Jorge Santana. Então, naquele momento, a gente compreendeu que o que tinha acontecido era o Estado tentar retirar as pessoas da unidade para outra unidade para maquiar
se dá como cumprida a medida cautelar quando na verdade você transferiu o problema. Então, a partir desse momento, a gente passou a fiscalizar as 2 unidades ao mesmo tempo, né? Então, ano passado, a gente conseguiu a extensão no final do ano para o Alfredo Tranjan, justamente porque não houve nenhuma medida eficaz, né? Apenas se transferiu o problema. Hoje, eles, pelo menos, a atenção básica têm. Melhorou? Melhorou, óbvio que melhorou. Mas aí não é o suficiente para essas pessoas que precisam de tratamentos muito mais complexos, que não são feitos e não podem ser feitos numa unidade prisional. É preciso que haja a rede externa receba essas pessoas, e a rede externa que eu falo é a rede pública de hospitais, como nós já conhecemos, receba essas pessoas e trate dessas pessoas. A revista vexatória é uma metodologia aplicada em muitas unidades socioeducativas e muitas unidades prisional, no Brasil afora, não só no Rio de Janeiro. Você fica pelado, né? Você bota a cabeça entre a perna e tem uma guarda com um espelho para poder ver se tem alguma coisa dentro de você. É por isso que é considerada revista vexatória. Essa demanda ela era uma demanda diária, porque o mecanismo participava de várias reuniões, de vários grupos de trabalho, então em todos os espaços chegava essa demanda. E aí foi construído esse projeto de lei, né, que possibilitou também a doação de recursos da Assembleia, que isso foi um fator super importante. Então, quando teve a tramitação do projeto de lei, o mecanismo também participou da mobilização. Se fez presente, conversando com os deputados, né, dizendo o quanto era importante aquele projeto de lei, né, para a população fluminense que tem os seus familiares privados de liberdade. Eu acho que o Scane foi um marco na história e é uma coisa que precisa ser implementada em todo o Brasil. E é importante até para a segurança de todos, né? E acabar com essa história de que quem leva algo ilícito para dentro do sistema são os familiares. A Scane é melhor, porque a visita individual você passa vexame. Tirei a roupa várias vezes, explicando que eu não podia agachar, que eu não podia fazer isso, aquilo, que eu tinha um problema de saúde. Mas elas não aceitavam e debochavam da minha cara. Eles acham, por ele ter feito errado, a família é errada. Essa luta organizou e mobilizou muitos familiares, né? Tanto que, assim, nas 3 galerias da Assembleia no dia, não tinha mais espaço para as pessoas entrarem. Mas quem estava lá dentro passava informação para quem estava do lado de fora. E foi uma mobilização muito importante. Ali começou a articulação dos familiares de pessoas privadas de liberdade. Quando o mecanismo faz, né, um relatório temático sobre essas, né, sobre o contexto da atenção à saúde dentro das unidades prisionais, já há um quadro grave de déficit de trabalhadores, déficit de verbas, déficit de insumos. Então, como mudar esse quadro? Existia uma possibilidade formal, institucional, que era a implementação da PNASP, que é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade. É uma política nacional que, de fato, vem transformar a lógica de atenção à saúde para as pessoas privadas de liberdade. A PNASP, ela garante que quem vai pensar esse cuidado, arquitetar esse cuidado, é o SUS, são profissionais do SUS e não profissionais técnicos de suas respectivas administrações penitenciárias. Não foi um ato fácil, né? Isso foi um processo. Começou desde 2014, assim que foi publicada a portaria com a política nacional, e nós ganhamos, então, né, uma liminar que se confirmou em sentença, e foram feitas várias audiências no bojo desse processo. A sentença saiu só em 2020. A PNASP é uma realidade. Hoje a gente tem 100% de cobertura do território prisional no que concerne às equipes de atenção primária à saúde. Mas a PNASP é um bebê, institucionalmente falando. Então a gente tem vários desafios que são institucionais, que são da construção de informação, da construção de uma parceria intersetorial, onde a gente tem que colocar em diálogo saúde, segurança, e a gente tem aí um momento germinal, né, onde a gente tem identificado as barreiras de acesso no próprio território. Existe lá uma complexidade na forma de trânsito itinerário do preso dentro do sistema, que a PNASP hoje, com toda essa política avançada do ponto de vista da atenção primária, consegue identificar situações que antes sequer eram possíveis de serem vistas. Acho que a gente tem hoje
o desafio da média e alta complexidade, o desafio da tuberculose também para enfrentar e a redução da mortalidade no sistema prisional. Olha, o mecanismo lutou muito pela alimentação dos presos, o acesso a um ensino, ao estudo lá dentro. Alguma coisa para ajudar os presos não voltarem a sair e fazer o mesmo delito que fizeram antes. Queria destacar que os comitês que têm sido criados pelo Brasil, eles não seguem o PCAT, não seguem as regras. Comitês que têm forças de segurança, que têm Secretaria de Administração Penitenciária, não podem ser considerados comitê. Integrantes dessas forças não podem concorrer para o mecanismo, porque quem pratica a tortura é o Estado. Então, o do Rio de Janeiro, 12 anos depois, continua sendo um diferencial no marco dessa história, porque nunca teve nenhum agente prisional, nenhum agente socioeducativo e não tem forças de segurança no comitê. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que acompanhando o mecanismo e o comitê nesses 12 anos, primeiro, dizer que esses peritos têm uma atuação de excelência. Você pensar que em unidades fechadas, com muros fechados, você tem a continuidade da visita de surpresa, não avisada, de uma equipe que fiscaliza, que cria um diagnóstico, que produz um laudo nessas unidades fechadas. Olha, isso é uma prevenção de violência, de maus tratos, de tortura. Se o sistema socioeducativo entende os peritos do mecanismo como parceria, isso é extremamente precioso, porque é um trabalho produzido com inteligência, com rigor. É um órgão muito importante que funciona em pouquíssimos estados. O Rio é um dos poucos que tem um mecanismo, sempre com uma composição de membros, peritos e peritas muito qualificada e diversificada, o que para a gente também é muito bom, porque, por exemplo, nós somos só da área do direito, mas o mecanismo tem psicólogos, sociólogos, agentes sociais, que dá uma visão diferente para uma atuação mais qualificada. Então, acho que a importância foi ter um órgão que está exclusivamente dedicado a pensar políticas e refletir sobre o que é a tortura, em primeiro lugar, que o conceito é muito restrito ainda na legislação, mas o que é a tortura, como ela afeta a vida desses presos e, principalmente, poder ter um órgão que escute de forma qualitativa tanto os familiares quanto os presos.